Querido, abra sua Bíblia comigo, se você pode, no livro do Êxodo, capítulo 32. O capítulo 32 do livro do Êxodo, a partir do versículo 1, está escrito assim: Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e lhe disseram: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Versículo de número 7 e último, por favor. Versículo 7 a 8, por favor. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque este teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Eu quero falar com os irmãos, subordinado ao tema juízos, princípios e graça. No livro do Êxodo nós temos a história de Moisés, levantado por Deus para ser o libertador da nação de Israel, de arrancar-lhes do poder do Egito. Moisés, um instrumento levantado por Deus para representá-lo com a autoridade diante dos falsos ídolos na terra do Egito. Foram todos humilhados pela autoridade de Deus no ministério de Moisés. Moisés teve a incumbência de guiar aquele povo pelo deserto, e a incumbência maior nos é apresentada no Êxodo 19. A Bíblia diz que Deus estava trazendo o povo para si mesmo. Vistes como eu vos tirei do Egito, e vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe para mim mesmo. O Senhor deixa claro no Êxodo 19 que o seu plano com aquela nação era torná-los sacerdotes, era torná-los um povo cuja representação de Deus na terra dependeria deles exclusivamente. O Senhor fala em Êxodo 19 a Israel que eles eram a propriedade exclusiva, povo escolhido dentre toda a terra, que era a terra do Senhor. A este povo Deus deu mandamentos no capítulo de número 20, para que não se prostrassem ante outros deuses, pois o Deus que os libertou foi o verdadeiro Deus. Não havia nenhuma possibilidade de haver na terra, no céu ou no mar, imagem que representasse aquele Deus. Dadas as instruções, o Senhor ordena a Moisés, em Êxodo 24, que suba ao topo do monte para receber instruções de como conduzir Israel no culto ao Senhor. Se os irmãos perceberem, quando Deus começa a falar sobre a construção dos utensílios para a realização do culto no tabernáculo, o Senhor começa instruindo com os utensílios internos, de dentro para fora. Moisés está no monte, já faz 40 dias, escutando a voz de Deus, recebendo as instruções divinas para fazer com que aquele povo que foi chamado para representá-lo na terra cultuasse. Pois através do culto de Israel, a cultura do céu seria revelada na terra. Através do culto, repito, através do culto de Israel ao verdadeiro Deus, cuja imagem nenhuma poderia representá-lo na terra, o Deus invisível, porém real. Esse povo estava, através de Moisés agora, recebendo as instruções, a capacitação divina de como cultuá-lo, porque se ele é Deus, ele tem o direito de determinar como será adorado. Se ele é Deus, ele tem o direito de dizer como receberá o culto e de quem ele não receberá o culto. Enquanto isso, enquanto no monte, enquanto em cima, muito obrigado, querido, você me deu água ali, eu esqueci lá, obrigado. Enquanto no monte, Deus instrui Moisés para passar as instruções ao povo. Embaixo, no pé do monte, acontece
algo que interrompe um texto organizado, uma narrativa crescente. Capítulos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. É Moisés sendo instruído por Deus do dia santo, sobre os utensílios santos, o que se devia fazer para que o culto alcançasse o coração de Deus. E enquanto no alto Deus instrui sobre o verdadeiro culto, os que estavam aqui embaixo elaboram um falso culto. E esse falso culto é realizado com uma crise de liderança, um desprezo ao líder que Deus estabeleceu. O capítulo 32, versículo 1 diz: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, vendo o povo que Moisés demorava em descer do monte, ajuntou-se, acercou-se. A palavra acercou-se dá-nos um significado de violência, pressão. Acercou-se de Arão e lhe disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Olha o desprezo a Moisés, por favor. Porque quanto a este homem, quanto a este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. O desprezo ao líder, o desprezo a Moisés. A construção do bezerro não é primariamente um desprezo a Deus. A construção do bezerro não é primariamente uma rejeição ao verdadeiro Deus, uma apostasia. Não, a construção do bezerro é: faça-nos deuses que vão adiante de nós. Assim como era Moisés que ia na frente, conduzindo-os, abrindo, fechando as águas, intercedendo para que as necessidades fossem supridas. Agora não, se não tem Moisés, precisamos de uma nova liderança. Se não tem Moisés, precisamos de um líder como se fazia no Egito. Perceba, irmãos, não com todos, porém, muitas vezes, conhecemos pessoas que a crise de liderança pode se tornar uma crise de fé. Desprezo aos verdadeiros homens de Deus pode tornar-nos desprezadores do Deus verdadeiros, do Deus verdadeiro. Há líderes falsos, mas ainda há líderes verdadeiros. Há pastores caídos, mas ainda há pastores levantados por Deus. A ausência de Moisés não significa ausência de Deus. Naquele momento que Moisés está ausente, a nuvem da glória permanecia, a coluna de fogo permanecia, o anjo do Senhor permanecia. Êxodo 14, Moisés disse a eles que o Senhor sempre pelejaria por eles. A rejeição primária é a Moisés, e agora passam a rejeitar a Deus. De que forma? Através do líder Arão. Versículo 2: Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e vossas famílias, trazei-mos. Todo o povo arrancou e trouxe os pendentes que estavam em suas orelhas, trouxeram a Arão. Ele os tomou das suas mãos e formou com o ouro um bezerro de fundição. Perceba, irmãos, poderia ser qualquer outro animal, mas porque um bezerro, uma imagem de um touro? Era normal no Egito adorar divindades com imagens de bezerros e touro. O Senhor disse no Salmo 81, verso 6: eu tirei de seus ombros a carga, suas mãos foram livres. Vocês me clamaram na angústia e eu os livrei. Eu vos respondi do oculto dos trovões. Não haverá entre ti Deus estranho, não te prostrarás ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Agora veja a tristeza de Deus. Salmo 81, verso 11: mas o meu povo não me quis ouvir, Israel me rejeitou. Começam desprezando Moisés, agora através de um ídolo levantado, estão desprezando Deus. Mas por que, como eu já disse, a imagem de um boi, de um bezerro, de um touro? Porque no Egito, onde eles viveram 400 anos, era normal adorar boi, era normal adorar touros. Sabe o que é isso? Aculturação. Ou seja, o que é uma cultura? Um padrão social, um modo de vida.
Os séculos vividos no Egito trouxe familiaridade com o culto pagão. Viver perto de uma cultura nos faz absorver traços dessa cultura. E agora Israel está vendo com naturalidade a construção de um ídolo. Se os irmãos perceberem, não foi Arão que chamou o bezerro de Deus, foi o povo. Primeiro não foi o ouro, primeiro não foi o bezerro, também não foi Arão, foi a massa, foi a maioria, foi o povo. E para não perder a massa, para não perder a maioria, para não perder o povo, Arão simplesmente usa as suas mãos para fazer um falso ídolo. Meu Deus do céu, Êxodo 4 diz que Arão era bom na comunicação. Deus o estabeleceu como profeta diante de Faraó, falava bem demais, mas a sua obra foi corrompida. Tem gente assim, prega muito, mas não vive nada, canta muito, mas não vive nada, comunica muito bem, mas as suas obras são podres, suas obras são sujas. Arão sacerdote, Arão que iria manusear o incensário, Arão que manusearia os utensílios da casa de Deus, Arão que estenderia a mão para abençoar Israel, agora usa as suas mãos para construir um ídolo, para que o povo ofereça um falso culto, pensando que estava adorando a Deus. Por que Arão faz um bezerro? Porque dentro dele também está a cultura do Egito. Saiu do Egito, mas o Egito não havia saído dele. E agora esse que tem um chamado para ser sacerdote acha natural. Olha o que é que o povo diz no versículo de número 2, versículo 3 e 4, o bezerro é feito. Então disseram, está no plural, versículo 4, quando o bezerro é construído, é o povo que diz: estes são os teus deuses que tiraram vocês, ó Israel, da terra do Egito. Arão tinha que levantar e dizer: vocês se esqueceram do Deus verdadeiro, Êxodo 19, que fez o monte tremer de um lado para o outro, quando desceu com a sua glória. Vocês se esqueceram do som da voz do verdadeiro Deus. Vocês se esqueceram de Êxodo 20, que só Ele é Deus, e que não se pode adorar a outro Deus. Mas para não perder o apoio da massa, Arão preferiu ficar calado, porque ele e o povo achou normal aquele culto idólatra. Irmão, olhamos para a nossa geração, e quando a gente começa a normalizar o que é pecaminoso, é porque houve em nós uma aculturação. Crentes viciados em séries e filmes, não oram, não jejuam, não estudam as escrituras. Quando eles assumiram a cultura, o padrão normal de viver nesse mundo, sabe o que eles dizem? É normal. Sexo antes ou fora do casamento é normal. Igrejas inclusivas, de boa. Mentir para vender no trabalho, normal. Roupas sensuais no culto ao Senhor, normal. Para quem é normal, tudo é normal. Mas para quem é de cima, o que é do mundo não vai permanecer entre nós. João capítulo 15, 19, Jesus disse: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, eu vos escolhi do mundo. João escreveu na primeira epístola, capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vai cair o falso Deus, vai acabar o falso culto, vai cair os falsos pastores, vai se fechar as falsas igrejas. O mundo passa e suas carnalidades, mas quem faz a vontade de Deus permanece, permanece, permanece. Não podemos permitir a mistura do culto. Arão harmonizou o culto pagão com o culto verdadeiro. Perceba, ele faz um Deus pagão, mas o povo diz: esses são os teus deuses. E Arão fala no versículo 5: amanhã será festa a Jeová. Amanhã será festa a Jeová. Isso é um bezerro, Arão. O que tem a ver com Jeová? Arão harmoniza, Arão conecta, pastor Natanael. Arão acha normal, já que aqui é um ídolo pagão e nós conhecemos Deus, mas também conhecemos o ídolo pagão, vamos facilitar o acesso das pessoas. E o que ele faz para dar uma disfarçada? Deus não suporta disfarces. Deus é Deus de transparência,
Deus é Deus de verdade. O que ele faz para dar uma disfarçada? Pastor Juliano Fraga, a Bíblia diz: e Arão fez um altar diante do bezerro. Ele não coloca o bezerro em cima do altar, não, ele fez o bezerro, e para que, quando ele vê que o povo está muito empolgado com a idolatria, ele chega e faz um altar perto do bezerro. Altar sem ídolo, pastor Reuel, lembrava o culto a Deus. Agora, se ele já tem o bezerro e tem o ídolo fora, tem o altar sem ídolo, então perceba, o altar é para lembrar Deus, o bezerro é para lembrar o culto ao boi, ao bezerro, o culto pagão. Repito, o bezerro não está em cima do altar, não, o altar fica livre, porque Deus tinha altar, Deus tinha seu altar, mas não se colocava nada. Era o diferencial do altar do culto a Deus. Então ele faz o bezerro e coloca diante, perto do ídolo pagão. O povo aceitou e disse: de boa, agora sim, a gente mistura, a gente adora o bezerro falando o nome de Deus, a gente adora o pagão do jeito pagão, usando o nome de Jeová. O diabo aceita. Olha o que Arão diz: amanhã vai ser a festa do Senhor. Por que não hoje? Porque hoje é a festa do bezerro, amanhã a gente dá glória a Deus. O diabo aceita. Você está na igreja domingo e segunda na balada. O diabo aceita. Você está terça no culto de doutrina e quarta na macumba. O diabo aceita. Você está na quinta da campanha e sexta no candomblé. O diabo aceita. Você está sábado no congresso e domingo no espiritismo. Mas o diabo aceita te dividir com Jesus, mas Jesus não aceita te dividir com Satanás. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você é de cima, ou você é de baixo. Ou é da porta estreita, ou é da porta larga. Ou é do céu, ou não é. Alguém está entendendo essa palavra? Santidade, 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 santidade. Não dá para misturar. A igreja é chamada para ser sal, a igreja é chamada para ser luz. Mistura de culto, irmão Manuel. Mistura de culto. Ímpios subindo em púlpito da igreja para dizer que está adorando. Olha, vamos ouvir a cantora ímpia, que ela vai cantar. Não, irmão, eu já falei aqui no congresso de jovens: ímpio não adora. Ímpio não adora. Igrejas misturando o culto. O nosso Deus é santo, a igreja é santa, o louvor é santo, a liderança é santa, a palavra é santa, o Espírito é santo, e o céu para onde vamos também é santo. A adoração é coisa de quem tem o Espírito Santo. Essa cantora desistir do mundo, ela pode subir no púlpito, Ana Clara, para cantar para Jesus. Quando esse cantor decidir se é da macumba ou é do evangelho, ele pode voltar para a tribuna para cantar para Jesus. Mas se não se converter, cala a boca, senta, aprende. Deixa a criança cantar, deixa a irmã do ciclo de oração cantar, deixa o porteiro cantar. Perceba, irmãos, que quando temos um líder como Arão, antibíblico, a cultura muda o culto. Perceba, pastor Moisés, pastor Valmir, que quando o líder permite, a cultura muda o culto. Mas olhe para o texto: a cultura egípcia influenciando, pastor Zilmar, o culto do povo de Deus. A cultura egípcia influenciando o culto do povo de Deus. Eu vou repetir: a cultura muda o culto. Se como Arão não tivermos coragem de abrirmos as escrituras, mas quando homens corajosos se erguem, que temam a Deus e a mais ninguém, escute o que eu vou lhe dizer: o culto muda a cultura. Não sei se você percebeu o que eu disse. A cultura mudou o culto. A cultura egípcia mudou o culto em Israel. Mas teve um tempo que se levantou um homem chamado Elias. E a cultura em Israel era: caiu chuva, glória a Baal. Olha o relâmpago, glória a Baal. Olha a prosperidade, glória a Baal. Era cultura. A cultura tinha mudado o culto. Aí apareceu Elias e disse: bora fazer um culto ali no Carmelo.
O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Porque a cultura de Jezabel mudou o nosso culto. Mas quem está falando aqui é Elias. Bora fazer um culto no Carmelo, bora. Elias orou, fogo do céu desceu, todo Israel se prostrou e o culto mudou a cultura. A cultura agora não é Baal, é o Senhor. A cultura agora é só o Senhor. É Deus, só o Senhor é Deus. Bora no 3, 1, 2, 3. Só o Senhor. Está todo mundo aqui embaixo desprezando o seu líder e fazendo um culto falso. Anarquia! Não preciso de líder, não preciso de pastor. E agora se tornam inimigos de Deus, porque no versículo 7 o Senhor fala para Moisés lá em cima: desce. Desce porque teu povo, me ajuda, diga teu povo. Guarda isso. Teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Depressa, mais uma vez diga depressa. Olha que legal, o versículo 1 diz assim, ó: vendo o povo que Moisés tardava. Então para eles era Moisés que estava demorando. Mas olha o versículo 8, Deus diz assim: depressa se desviaram. Não é Moisés que está demorando, são vocês que estão se apressando. Depressa se desviaram do caminho que eu tinha ordenado, fizeram para si um bezerro de fundição. Para eles se inclinaram, sacrificaram e disseram: Israel disse: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. O ouro não tem culpa, o bezerro não tem culpa. Quem tem culpa é o próprio Israel, que esqueceu a palavra. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é de dura serviço. De novo, comigo, dura. É para falar dura serviço, comigo, dura. É para repetir, dura serviço, bora lá? Sabe o que é dura serviço? O pescoço de um touro. Aqueles que fazem um bezerro, agora Deus fala assim, ó: eles estão com o pescoço de bezerro, duro. Por quê, pastor? Por causa do Salmo 115. Posso ler? Por causa do Salmo 115. Levantaram um bezerro, adoraram um bezerro, agora estão igual um bezerro. Salmo 115. Não é nós, Senhor, não é nós, mas é o teu nome da glória. Por amor da tua benignidade e da tua verdade, as nações vão perguntar: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. E esse texto aqui está na Bíblia Católica, tá, pessoal? Tem boca, mas não falam. Tem olho, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Agora, tornem-se semelhante a eles. Tornem-se semelhantes aos ídolos, todos os que os fazem e todos os que neles confiam. Essa é a maldição para quem se prostra diante de ídolos. Para quem adora ídolos, se torna semelhante a eles. Ou seja, insensibilidades. Não tem sensibilidade para com Deus quem se prostra diante de ídolos. Mas veja a diferença do Evangelho. 1 João capítulo 3, versículo 2. Filhinhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, duas coisas. Primeiro, seremos como Ele é, porque o veremos como Ele é. Perceba, irmão, que quem se prostra ante falsos ídolos, falsos deuses, imagem de escultura, se tornará semelhante a eles. E quem se prostra diante do verdadeiro Deus se tornará a cada dia segundo o caráter de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa é a Bíblia Sagrada. É Deus falando com Moisés. Eles é um povo de dura serviço. Agora olha Deus, o Criador, falando com a criatura: deixa, Moisés, que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e farei de ti uma grande nação. Farei de ti uma grande nação. Eu vou fazer uma pergunta só para quem lê Bíblia, por favor. Para quem foi que Deus fez essa promessa? Em Gênesis 12, farei de ti uma grande nação. Fala o nome dele. Abraão, povo bom de Bíblia, Abraão. Agora, os descendentes de Abraão estão se prostrando diante de um ídolo. Aí Deus diz assim: Moisés, eu mato eles, em ti estabeleço uma nova nação. Resumindo, eu pego a promessa de Abraão, anulo, porque a promessa que eu fiz a ele foi para esse povo. Olha o povo aí, eu fulmino eles tudinho, e a promessa que eu dei a Abraão, eu passo para você. É um outro teste,
para o coração de Moisés. Só para quem está ligado, essa parte agora. Eu pego a promessa de lá e coloco em você. Versículo 11. Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus. Se puder, projeta o texto para mim, por favor. Eu estava achando lindo o texto aí. Êxodo 32, 11. Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, lembra da primeira coisa que eu pedi para você repetir? Volta para mim, por favor. Eu ia pedir para colocar o texto e já estão colocando o texto. Muito obrigado. Já estou caminhando para a conclusão da mensagem. Projeta para mim, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce. Por que, igreja? O teu povo. Ficou legal, mas dá para melhorar. Por quê? O teu povo. Deus disse que o povo agora não é de Deus. Deus disse que o povo agora é de quem? De Moisés. Agora veja Moisés orando no versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra? O povo não é meu não. A igreja não é minha não. Esse povo é teu. Volta para o 7. Desce, porque o teu povo que tu fizeste subir do Egito, teu povo que tu tiraste do Egito, se tem corrompido. Volta para a oração de Moisés. Oração de Moisés. 11. Oração de Moisés. Teu povo que tiraste da terra do Egito. Não fui eu que tirei o povo não, foi o Senhor. Moisés, eu pego a promessa de Abraão e coloco em você. Versículo 13. Lembra-te de Abraão, seu filho Isaque, seu neto Israel e seus servos, pois por ti mesmo tem jurado. Sabe o que é jurar? Prometer. Quando Deus disse que tiraria a promessa de Abraão para colocar nele, ele diz, não Senhor, mantenha a promessa de Abraão. Não Senhor, mantenha a promessa de Abraão. Eu não preciso da promessa de Abraão, eu tenho a minha promessa. Você não precisa tomar o lugar de ninguém. Você não precisa olhar para ninguém e dizer, eu vou tomar aquele lugar. Não vai. Você vai se assentar no seu lugar, na sua posição, no tempo certo que Deus tem para a sua vida. Deixa o irmão cantar, deixa a irmã cantar. Quando chegar seu tempo, você vai cantar. Deixa o irmão pastorear. Chegar seu tempo, você vai pastorear. Chegar seu tempo, você vai liderar. Ah, Senhor, eu não preciso da promessa de ninguém. Moisés está honrando a promessa que Deus deu ao outro. Lembra deles e cumpre a promessa na vida deles. Versículo 15. Voltou Moisés. Meu som aqui está ficando meio complexo, me ajuda. Voltou Moisés, desceu do monte. E quando ele desce do monte com as tábuas que Deus lhe deu, quando ele ouve o povo jubilando diante do bezerro, ele tenta entender o que é, junto com Josué. E ali, meu irmão, era uma verdadeira badalação diante do falso ídolo. Interessante agora, igreja, o Moisés, que mandou o povo se acalmar, pega as tábuas, lança-as no chão. Perdão, o Moisés que mandou Deus se acalmar, pega as tábuas e quebra. Versículo 19. Acendeu-se o furor de Moisés. Deus se equilibrou na ira. Moisés, que pediu calma, ficou nervoso e quebrou as tábuas. Deus é perfeito, nós somos falhos. E agora, diante de quem ele vai? Para Arão. Versículo 21. E Moisés disse a Arão, que te tem feito esse povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? O que esse povo fez? Aí Arão diz assim no 22, não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que esse povo é inclinado para o mal. Está usando a doutrina certa na hora errada. Ele está usando a doutrina da depravação total, que todo ser humano é inclinado para o mal. Ei, ímpios podem cantar melhor que a gente. Ímpios podem construir igrejas melhores do que as nossas. Ímpios podem fazer escolas melhores do que a nossa. Só tem uma coisa que ímpio não pode fazer por si mesmo: nascer de novo, se tornar cristão, ser cheio do Espírito. Isso é só a graça, só a regeneração, só o poder do Espírito. Mas ele está pregando, ele está falando com Moisés uma doutrina certa, depravação total, na hora errada. Tu sabes que esse povo é inclinado para o mal. Me escute, por favor. Tu sabes que esse povo é inclinado para o mal. Verdade. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Verdade. Porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés. Verdade. 24. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque, e me deram. Verdade. Lancei o ouro no fogo. Verdade. E saiu esse bezerro. Mentira. Moisés, a gente pegou o ouro assim, jogou no fogo e... Moisés
Moisés nem reage, simplesmente se desviou de Arão, vendo que é impossível aquilo ser verdade. Escute-me, estou concluindo. Moisés se põe em pé na porta do arraial e faz uma pergunta: quem é do Senhor, venha a mim. Então, isso aqui é para quem lê Bíblia. Então se juntaram a ele todos os filhos de... E Arão é de qual tribo? Levi. O fabricante do ídolo é daí, da tribo de Levi. E agora Moisés diz: quem é de Deus, venha a mim. E a tribo da qual ele faz parte se aproxima de Moisés, como quem diz: não é porque um é profano que todos são. Não é porque um caiu que todos caíram. Não é porque um é bandido que todos são bandidos. Não é porque um pregador brincou com o evangelho que todos os pregadores brincam. Esses crentes, desigrejados, fariseus e bobos, para eles nenhuma igreja presta, nenhum pastor presta, nenhum congresso presta. Toda igreja está lá para falar dos defeitos da igreja por causa dos pecados de alguns. Essa igreja está com problema no altar, essa igreja está com problema no som, essa igreja está com problema no ar-condicionado. E tu está com problema na língua. Se tu está na igreja só para falar dos problemas dela, você é o pior problema nela. Vaza dela que ela fica melhor sem você. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, mas um caído não representa a todos. A tribo inteira foi para o lado de Moisés e ele disse: pega a espada e matem todos os idólatras. E aqueles que levantaram a rebelião foram mortos por causa do juízo. Moisés pega o bezerro, tritura, mistura com água e faz com que eles bebam o ídolo triturado, o pó. Sabe o que Moisés estava dizendo? O ídolo de vocês, que tem boca não fala, tem olho e não vê, som algum sai de sua garganta, não passa de excremento, bebam e depois lancem para fora. Moisés está irado, mas graças a Deus que sempre temos um intercessor. Depois que o juízo foi estabelecido, eu não poderia terminar essa mensagem sem a apresentação da graça. Aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês pecaram um grande pecado. Eu subirei ao Senhor e farei propiciação por vosso pecado. Eu vou interceder por vocês. Que amor, que graça, que líder extraordinário. Moisés veio a Deus e disse, 31, esse povo pecou, grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Perdoa o seu pecado, senão te peço, risca-me do livro que tens escrito. Um dos significados do que Moisés está pedindo é: se é para matar o povo, me mata. Eu morro no lugar deles. Aí Deus disse: quem peca contra mim, esse é o risco do meu livro, esse é o mato, esse é o abandono, desse eu desisto. Vai agora, Moisés, conduz o povo para onde te tenho dito, e o meu anjo irá adiante de ti, mas no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Perceba, Israel teve o intercessor. Só que esse intercessor disse assim: eu morro no lugar deles. Paulo disse: quem dera se eu pudesse, abriria a mão da minha própria salvação, para que os filhos de Israel fossem salvos. Isso é coração de intercessor. E Moisés diz: me mata, se não queres perdoar esse povo. Sabe o que Deus estava falando na eternidade? Não, Moisés, você não pode morrer por eles. Essa missão está preparada para eu vou repetir para quem ama a graça. Não, Moisés, você não pode morrer por ninguém. Essa missão está reservada para o cordeiro morto antes da fundação do mundo. O cordeiro morto desde a fundação do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é papa, não é padre, não é pastor, não é pregador, não é marido,
Maria, não é José, não é João, não há homem algum que possa ser o nosso intercessor. Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Moisés, se você morrer, permanece morto. Moisés, qualquer representante morre e continua morto, mas o verdadeiro intercessor vai morrer pelos pecados da humanidade, mas no terceiro dia vai ressuscitar. As cadeias da morte não vão segurá-lo. Moisés, eu vou perguntar para a igreja: qual é o nome do nosso intercessor? Mais uma vez, esse nome é lindo. Qual o nome do verdadeiro intercessor? Jesus. Moisés intercedeu. Moisés intercedeu. Deus ouviu. Legal. Eis que meu anjo vai diante de ti. É graça. Mas essa intercessão não é igual à intercessão do nosso, porque a intercessão de Moisés gerou um anjo, mas o nosso intercessor, ele disse assim: ó, eu enviarei o outro Consolador, que da parte do Pai será enviado, e não estará convosco, mas habitará em vós. Ele desceu no dia de Pentecostes, está com a gente até hoje e nunca nos abandonou. O nosso intercessor é superior à intercessão de Moisés. A intercessão de Moisés, olha a conclusão: porém, no dia da minha visitação, isso aqui é juízo, visitarei neles o seu pecado. Não vou matar agora não, Moisés, mas no dia do juízo eu vou visitar os pecados deles, mas pela intercessão de Jesus, dos seus pecados não me lembrarei mais. Eu encerro com 2 versículos, já fechei a Bíblia. 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Último versículo que leio, para mostrar a superioridade do nosso intercessor, Romanos, capítulo 8, versículo 34. Quem é que nos condena? Pois é Cristo quem morreu e ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e que intercede por nós. Eu vou empolgar. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação não separa, a angústia não separa, a perseguição não separa, a fome não separa, a nudez não separa, o perigo não separa, ou a espada não separa. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Ele está dizendo: todo dia tem luta, todo dia tem perseguição, mas pelo nosso intercessor a gente continua vencendo. Quer ver? 37. Em todas estas coisas o que, pastor? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos... irmão, então vem comigo. 38. Toda a igreja, 1, 2, 3. Porque estou certo de que nem a morte, nem o presente, nem o porvir, pode adorar pela graça concedida. O meu intercessor não é Moisés, é Jesus. Se você confia na graça, ainda que você tenha caído, Ele te levanta. Se você confia na graça, não há pecado tão maligno. Se você está sentindo vontade de voltar para Ele, então você não apostatou. Se você está com vontade de se entregar para Ele, então você não blasfemou contra o Espírito. Se ainda tem saudade de Deus, se ainda tem saudade da Bíblia, se ainda tem saudade da unção, ainda tem um pouquinho de azeite, o Espírito está pairando sobre as águas e Ele está te chamando: vem, 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 vem. A Bíblia diz: toda plenitude diz que há 310 classes de pecado, dos quais o diabo pode nos acusar, mas há 8.010 promessas de perdão, com as quais Jesus pode nos consolar. Então nesse momento, eu já estou fazendo o apelo. Fica em pé, igreja. Me ama, Ele me ama.
e Ele tem ciúmes de nós. Cadê a primeira pessoa que quer voltar para Jesus? Sai do seu lugar e a gente vai orar por você agora. Lá atrás, você que se afastou e quer voltar para papai, vem para Jesus agora. Você caiu, mas o intercessor está de pé. Ou você que nunca confessou Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas hoje pelo poder do Evangelho, quem sabe você está com vontade de ser crente, você está com vontade de ser salvo em Cristo Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que nega o Filho não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho, esse tem o Pai. Se creres com o teu coração e confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor ressuscitado dentre os mortos, serás salvo. Já temos 102 pessoas aceitando Jesus na internet. Você que está no Facebook, você que está no canal do YouTube, irmãos, por favor, estamos na guerra, estamos em guerra. Eu vi aqui o presidente Jair Messias Bolsonaro incomodado 2, 3 vezes com pessoas que, enquanto ele queria assistir o culto, vocês estavam interrompendo para tirar foto. Permita que ele escute a mensagem e conclua o culto ao Senhor. Mais uma vez, irmão, aqui não tem ninguém imaturo ao ponto de termos que repetir toda hora. Por favor, deixe ele prestar atenção no culto, servir a Deus conosco. Venha, por favor, você que está na internet nos ouvindo, se entrega para Jesus. Fala aí, ó, eu quero entregar minha vida para Jesus. Dobre seu joelho onde você estiver. Se você está em casa, está na sala, está na cozinha, está dentro do carro, está na bicicleta, está no trabalho, está na garagem, está na laje, pode estar aí, não sei onde você está, no prostíbulo, não sei onde você está, no bar, na boate, vá para o canto agora. Fala: Jesus me salva, Jesus me liberta, Jesus me transforma. Sim, irmãos, tem cada lugar inusitado que as pessoas me mandam fotos e estão me ouvindo. Esses dias eu fiquei, pode cantar, Ana, esses dias eu fiquei assustado. O cara mandou um áudio no meu direct: aê pastor, estou te ouvindo aqui do presídio. Falei: meu Deus, eu não vou responder isso não, mas eu sei como é que acontece no Brasil. E o cara testemunhou que está lá ouvindo minhas pregações e se entregando a Cristo através da pregação. Jesus disse que a regeneração é como o vento, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Esteja onde estiver, que Jesus te toque agora.